Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula Tribunal do Júri, parte 4. Puxa vida, professor, não vai terminar esse treino do Tribunal do Júri. Senhores, Tribunal do Júri, ele é extenso mesmo, tá? É bastante extenso e por isso os senhores têm que ter um pouco de paciência, porque nós estamos batendo em todos os detalhes do Tribunal do Júri. É um procedimento escalonado, como nós já sabemos, você tem duas fases, né? Uma fase que vai até pronúncia e depois a outra fase que é efetivamente o Tribunal do Júri, onde atuarão os senhores jurados. Nós estamos ainda na primeira fase do Tribunal do Júri. Nesta aula aqui, nós estudaremos sobre a pronúncia, impronúncia e absolvição sumária, tá certo? Vamos lá, então? Muito bem. Começando pela pronúncia. Que trem é esse? Que trem é esse? Pessoal, olha só. A pronúncia, ela é uma decisão interlocutória, né? Ela é uma decisão interlocutória pela qual, né? O juiz singular, não o juiz lá do Tribunal do Júri, ou seja, não os jurados, o juiz reconhece a materialidade do fato e reconhece que há indícios, a probabilidade de o réu ter praticado um crime doloso contra a vida. Esta decisão, denominada pronúncia, é essencial para que o sujeito vá a júri. Mas ele não está no júri ainda, Marcelo? Não. Ele está respondendo um processo, né, que em tese é um crime doloso contra a vida, mas ele ainda está na primeira fase, né? O Tribunal do Júri, especificamente, né, composto lá por 26 membros, sendo 25 jurados e um juiz togado, que dos 25 vão ser escolhidos 7 jurados por conselho de sentença, ele é na segunda fase. Mas para o réu chegar na segunda fase, ele tem que transpor uma barreira, e esta barreira é a pronúncia, né? Então a pronúncia é a decisão que manda o réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri, né? Pode ser que tenha pronúncia, pode ser que tenha impronúncia, ou absolvição sumária, ou uma desclassificação, tá? Em outras palavras, né? Quando tem a primeira fase, que lembra da nossa última aula, que tem o oferecimento da denúncia, recebe, cita, defende, Ministério Público fala, juiz manda produzir diligência, tem audiência de instrução e julgamento, onde vai ser ouvida a vítima, ouvidas testemunhas, né, peritos, acariações, reconhecimentos, debates orais, interrogatório, debates orais, sentença. Esta sentença, esta decisão, é a decisão de pronúncia. São 4 possíveis decisões no final da primeira fase. 4 possíveis decisões, né? Pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. A impronúncia reconhece a materialidade, ou seja, fulano morreu? Sim, reconhece. Fulano sofreu uma tentativa de homicídio? Sim, reconhece. Esse crânio, o provável autor, sim, então o juiz manda ele para o Tribunal do Júri. O nome desta decisão chama-se pronúncia. Quais os requisitos da pronúncia? Prova da materialidade do fato, ou seja, o que é materialidade do fato? Se realmente aquele acontecido, denominado crime doloso contra a vida, ocorreu. No homicídio, como é que prova a materialidade do fato? Pela perícia no cadáver ou por testemunha, tá certo? Provando a materialidade do fato já é o primeiro requisito da pronúncia. E também indícios suficientes de autoria, ou seja, não precisa ter prova da autoria, basta ter indício suficiente. O que é isso aqui, indício suficiente, professor? É uma probabilidade, né? Tudo indica que seja ele. Por quê? Porque nesta fase, o que vigora não é o princípio do indúbio pro réu. Você já ouviu falar indúbio pro réu? Na dúvida, absolve. Aqui nesta fase, que fase? Naquela primeira fase do Tribunal do Júri, se o juiz tiver dúvida, manda o sujeito para a júri. Por quê? Porque aqui é indúbio pro societá.
Na dúvida, beneficia a sociedade. A sociedade terá a oportunidade de julgar o sujeito lá na frente. Tá certo? Então, muito cuidado, porque se eles exigirem de você, para a pronúncia é necessário... Para a pronúncia, é imprescindível a prova da materialidade e prova da autoria. Falso. Não basta ter certeza da autoria, basta que tenha indícios suficientes. É uma probabilidade, não uma certeza. Indícios é uma probabilidade, não uma certeza. Eu vou te dar um exemplo. Ó. O sujeito, disse para o outro, eu vou te matar. É questão de tempo. Você pode acreditar que eu vou te matar. Acredita que 3 dias depois... O ameaçado, aquele que sofreu uma ameaça, foi encontrado morto, Constatou que a causa da morte foram tiros. Ninguém viu o sujeito sendo alvejado. Ninguém viu. Mas tem testemunha de que viu ele sendo ameaçado por João. João, tudo indica, há uma probabilidade que João seja o autor do homicídio, porque foi ele que ameaçou. Lá no tribunal do júri, o João consegue demonstrar que nesse dia, inclusive, ele estava a 1000 quilômetros dali, então era impossível ele ser o autor do homicídio, era impossível. Está aí, ó. Ele será absolvido, mas lá na frente... Aqui na primeira fase, porque ele ameaçou um cara que logo em seguida morreu, apesar de a ameaça não ser prova do homicídio, mas é um indício suficiente, porque é possível que ele tenha concretizado a sua intenção, o seu desejo, tá certo? Então, para a pronúncia, basta a prova da materialidade e o indício suficiente de autoria. E se ele trocar, professor? São requisitos da pronúncia. Prova da autoria e indício suficiente da materialidade. Falso. Não é indício da materialidade. Na materialidade tem que estar provado. A autoria não precisa. Aliás, o juiz não pode colocar na pronúncia que a autoria está provada. Ele não pode. A pronúncia dele é anulada. Por quê, pessoal? Quem vai dizer se há certeza da autoria, quem vai dizer são os senhores jurados lá na frente. Aqui nesta fase, o juiz não pode dizer que há prova da autoria. Mesmo que tendo, professor, mesmo que tendo, ele não pode colocar, está comprovada a autoria. O advogado vai recorrer e vai derrubar isso, porque isso chama-se excesso de linguagem. Você, juiz, está usurpando, você está invadindo a competência dos senhores jurados. Só os senhores jurados podem dizer que há certeza da autoria. Você pode dizer, juiz, que há certeza da materialidade, mas não certeza da autoria, tá? Em caso diz o juiz, caso o juiz coloque certeza da autoria, ele está incorrendo em excesso de linguagem. Isso não pode. Aqui, ó, excesso de linguagem. O que é isso? Excesso de linguagem é quando o juiz vai além de apontar apenas os indícios. Na sua fundamentação, no seu argumento, o juiz excede. Por exemplo, você que está me ouvindo, você é juiz. Pega um processo e num processo em que o sujeito matou outro com motosserra. Você deixou até se emocionar e na pronúncia você fala, o réu merece ser julgado pelo Tribunal Popular, uma vez que está comprovado a materialidade pela perícia tal, e também está comprovada a autoria pela própria confissão. Não pode. Se você não pode falar que está provada a autoria. Isto não é sua competência, juiz. Isto é competência dos senhores jurados. Você, mesmo que você enxergue que há prova da autoria, você tem que falar que há apenas indícios suficientes da autoria. Tá certo? Arbitramento de fiança. Na própria decisão de pronúncia, o juiz pode arbitrar fiança nos crimes afiançáveis para que o réu aguarde o julgamento, porque a pronúncia está aqui. Põe fim à primeira fase. Pode ser que do dia da pronúncia até ser julgado pelo tribunal do júri, passe até anos. O juiz pode fixar fiança para o juiz aguardar esse julgamento em liberdade. Para o réu aguardar o julgamento em liberdade. Sim, pode. O juiz pode arbitrar a fiança já na pronúncia.
né? E se ele já pagou fiança lá atrás? Não tem problema. Agora, se ele estiver preso e o juiz quiser arbitrar a fiança para ele sair, ou para continuar solto, o juiz pode arbitrar? Pode. Então, é possível o arbitramento de fiança durante ou por ocasião da pronúncia, tá? Decretação e manutenção ou manutenção da prisão preventiva. Cuidado, porque isso aí também cai para você. Olha só, é possível... Eu estou dando aula para você. Imagine que eu estou respondendo por um crime doloso contra a vida, por um homicídio, tá certo? E eu estou dando aula para você. Então eu estou em liberdade? Sim. Ora, quando o juiz me pronunciou, ele deu uma decisão de pronúncia, o juiz pode decretar a minha prisão. E eu ser preso, mesmo sem ter sido condenado pelo tribunal do júri. Pode. Aí eu aguardo o julgamento do tribunal do júri preso. Isso é possível? É. Agora o juiz tem que decretar, ele tem que fundamentar. Por que ele está prendendo o sujeito que estava em liberdade até então? Ele tem que demonstrar. Ah, porque ele vem procurando testemunha. Ah, porque ele vai fugir do país. Porque olha aqui, ó, inclusive não quis entregar o passaporte. O juiz tem que fundamentar isso. Tá certo? O sujeito que já vinha preso, né? Imagine que agora que o sujeito matou um cara, foi preso em flagrante e continuou preso preventivamente até o dia da pronúncia. Para que ele continue preso, o juiz tem que fundamentar a manutenção. Por que, juiz, que você acha que ele deve continuar preso até o julgamento pelo Tribunal Popular? Como que eles cobram isso de você na prova? Dizendo que a pronúncia por si só já é base para a prisão do sujeito. Negativo. Não basta ter a pronúncia para ter a decretação da prisão. O juiz pode até, na pronúncia, abre ali um parágrafo para decretar a prisão. Mas o juiz tem que demonstrar por que ele entende que o sujeito tem que ficar preso. Não existe mais aquela prisão chamada prisão decorrente de pronúncia. Não. Para prender ou para manter a prisão de quem já vinha preso, tá? Respondeu o processo preso, o juiz tem que fundamentar a decisão. Não é uma prisão automática, não é uma prisão decorrente, simplesmente decorrente da pronúncia. Não, ele tem que demonstrar as razões ou a necessidade da prisão, tá certo? Recurso cabível contra uma decisão de pronúncia. O meu cliente, ele está respondendo por um processo de homicídio. Ele foi denunciado, o juiz recebeu, mandou citar, ele fez a defesa, eu fiz a defesa, o MP respondeu, tá? O juiz, com 10 dias, marcou a audiência, e aqui teve uma audiência que começou às 13 horas e terminou às 22 horas. Aquela audiência que acontece um monte de atos processuais, lembra disso? Vai começar a ouvir a vítima, se possível, nesse caso a vítima morreu, não vai ser possível ouvir. Depois, o juiz, em 10 dias ou na mesma audiência, ele deu a sentença a decisão de pronúncia. Eu, descontente, porque eu entendo que o meu cliente não deva ser pronunciado, porque não há indício suficiente, eu preciso recorrer, eu quero recorrer. Qual o recurso cabível? O recurso cabível é o rese, recurso em sentido estrito. Então, cuidado. Qual que é o recurso cabível contra a sentença de impronúncia? Apelação. Qual que é o recurso cabível contra a sentença de pronúncia? Rese, recurso em sentido estrito. Impronúncia, apelação. Pronúncia, rese. Impronúncia, apelação. Pronúncia, rese. Cuidado, hein? Porque basta colocar na prova assim, ó. Recurso cabível contra a decisão de impronúncia e pronúncia é o recurso em sentido estrito. Falso. A pronúncia é rese, a impronúncia é apelação. Tá certo? Cada decisão tem seu aspecto e sua consequência. A pronúncia manda o sujeito para a júri, a impronúncia não manda para a júri. Daqui a pouco nós falaremos dela. Tá certo? Então, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito, artigo 581, né? Inciso 4º, salvo o melhor juízo, do CPP.
princípio do indúbio pro società. É aquilo que eu falei para você. Ora, se há indício suficiente, existe uma dúvida, pode até existir uma dúvida, mas a dúvida não beneficia o réu. A dúvida no tribunal do júri, na primeira fase, beneficia a sociedade, no sentido de mandar o sujeito para o júri para ser julgado por ela. Na segunda fase, se existir a dúvida, aí poderão os senhores jurados absolver. Na primeira fase, vigora o princípio do indúbio pro società. Cuidado que ele pode perguntar para você, só se você sabe qual o princípio que rege a primeira fase do tribunal do júri. Tranquilo, princípio do indúbio pro réu. Falso, princípio do indúbio pro società. Cuidado, tá? Olha aqui todos os artigos do que nós falamos. O juiz, fundamentadamente, ou seja, motivadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade, se provar da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, né? O sujeito está respondendo por um crime doloso contra a vida, por uma tentativa de homicídio ou por um homicídio consumado. Chegou no final da instrução, depois dos debates orais, depois das alegações finais, o juiz falou, agora eu quero decidir se esse cara vai ou não para o júri. Basta que esteja convencido o juiz de que o fato existiu e de que tudo indique que seja o fulano de tal. Indício suficiente de autoria. Não precisa de prova da autoria. Basta indício suficiente de autoria, porque indúbio pro società. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado, especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Na decisão de pronúncia, o juiz tem um limite. Ele é limitado. Você não pode falar o que você quer, não, juiz. Não pode porque você não é o competente para julgar o sujeito. O competente é o tribunal do júri, são os jurados. A lei lhe assegurou a conduzir o processo até a primeira fase. Até o final da primeira fase, até a pronúncia. Daí para lá é com os jurados, né? Claro que vai ter um juiz lá, juiz presidente do tribunal do júri, mas é com eles. Por isso que ele tem um limite a seguir, ó. Ele não pode passar desse limite. E o limite é, você só tem que indicar a materialidade do fato, sem dizer que está provada a autoria. Tem que dizer que há indício suficiente de autoria. Se você especificar na sua decisão de pronúncia que está provada a autoria, o tribunal vai anular, o advogado vai recorrer, vai anular a sua pronúncia, juiz, porque você está com excesso de linguagem, tá certo? Na pronúncia tem que indicar qual é o artigo que o sujeito eventualmente praticou, por exemplo, 121, 124, indica o dispositivo da lei que ele violou. Qual é? Foi um homicídio, foi infanticídio, foi aborto? Tem que apontar o artigo. Se tem qualificadora, tem que apontar, por exemplo, ele usou veneno, ele usou de emboscada, dissimulação, dificultou a defesa da vítima, ou então uma causa de aumento de pena. Ele praticou esse crime contracendente, entendeu? Ou seja, aqui tem que especificar tanto qualificadora quanto a causa de aumento de pena e em que artigo o juiz acha que eventualmente, em tese, já que não tem prova cabal, não pode dizer, em tese o João da Silva incorreu, tá? Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória. Pode arbitrar fiança na fase do júri? Pode. Na fase da pronúncia? Pode. O juiz decidirá, olha a prisão, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada. E, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade de decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no título 9 do livro 1 deste Código. Senhores, o sujeito vem respondendo o processo em liberdade.
teve pronúncia, se o juiz entender que ele deve ir para a cadeia, o juiz tem que decidir motivadamente. Vai revogar a prisão daquele que está preso? Também tem que motivar, porque está revogando. Vai manter a prisão? Também tem que fundamentar, seja para revogar, seja para decretar, ou seja para manter a prisão daquele que já vinha respondendo ao processo solto, tá? Preso, melhor dizendo. Senhores, então nós falamos da pronúncia, tá? Nós falamos da pronúncia, tá? Impronúncia agora, olha a impronúncia. Tá? A pronúncia, então, está no artigo 413, com todos isso que nós falamos. A impronúncia, o que é isso? Bom, o processo segue até um marco, né, divisor, que é primeira fase, divide a primeira fase da segunda fase. Nós já vimos que a pronúncia é uma decisão que manda o sujeito, manda o réu por júri popular. O fulano de tal foi pronunciado, ele já sabe que ele está aguardando o julgamento, né, no tribunal do júri. Tá? A impronúncia é ao contrário da pronúncia. Olha aqui, ó. Tampa aqui para você ver. Pronúncia manda para júri. A impronúncia evita que o sujeito vá para júri. Absolvendo o sujeito, falso. A impronúncia não é uma absolvição. Primeira coisa que nós temos que colocar na nossa cabeça é isso aí, ó. Impronúncia não absolve o réu. Só não manda para júri. Condena então, professor? Também não condena. A impronúncia, pessoal, é a decisão pela qual o juiz, né, na impronúncia, o juiz, ele não reconhece a materialidade do fato ou não reconhece indício suficiente de autoria. Eu vou te dar um exemplo. O sujeito está respondendo a processo. Porque, em tese, ele teria matado uma pessoa. Tá? Porque ele ameaçou essa pessoa. Essa pessoa, 3 dias depois, sumiu. Apareceram testemunhas dizendo que viu o ameaçador matando. Na verdade, essas testemunhas não viram ele matando, viram ele ameaçando. Mas as testemunhas botaram na cabeça que foi ele que matou e foi lá e falou para o juiz, para o delegado, é ele mesmo, delegado. Eu vi ele ameaçando e vi ele matando a vítima. Instaurou o processo contra o sujeito. Lá no final, antes da pronúncia, adivinha quem que apareceu? A suposta vítima. Ué, mas já tinha instaurado o processo. O processo já estava correndo. Ué, você não está morto? Você não está morta? Não. Ué, fulano de tal não ameaçou você? Ameaçou, por isso que eu fui embora. Eu vou ficar aqui para o cara me matar? Se eu sei que o cara é matador? Para aí. Então não tem materialidade do homicídio. Como é que vai pronunciar? Nesse caso, só tem uma saída para o juiz. Impronunciar o sujeito, né? Impronunciar, ou a depender do caso, na verdade, é uma absolvição sumária. Nesse caso, está mais para uma absolvição sumária, porque sequer teve o fato. Mas vamos imaginar o seguinte, que o juiz não enxergue aqui a materialidade. Para ele, ó, não tem prova da materialidade. Por quê? Porque, agora pega outro exemplo. Acharam uma ossada no fundo da sua fazenda. Tá certo? Uma testemunha pega, vai lá e diz que viu você enterrando uma pessoa ali. Que, por sinal, tudo indica que era um peão seu que sumiu. Instaura o processo. Antes da pronúncia, vem a perícia sobre aqueles ossos que encontraram na sua fazenda. A perícia vem e fala, não, esses ossos aqui é de boi. É de vaca, não é de gente. Então não tem materialidade, não tem testemunha que viu você matando. A testemunha que viu você enterrando um negócio, mas não sabe nem se é gente. Presumiu que era. Foi fazer a perícia, você já estava respondendo o processo, viu que era osso. Não tem prova da materialidade, aí vai impronunciar. A impronúncia é a decisão que encerra a primeira fase sem mandar o sujeito para júri, mas também não absolve.
Não absolve. Ou seja, deixa de pronunciar. Tá certo? O que absolve é a absolvição sumária. A impronúncia só não manda para júri, tá? Quais os requisitos da impronúncia? Inexistência de prova da materialidade, deu exemplo da ossada que foi achado na sua fazenda, que a princípio achavam que era de gente, quando fez a perícia, você respondendo o processo já por homicídio, viu que não era osso de gente, de ser humano, e sim de boi, tá certo? Você vai ser impronunciado, tá certo? Não tem prova da materialidade. Ou ausência de indícios suficiente de autoria. A ausência de indícios suficiente de autoria, por quê? Você foi processado, só que chegou lá na audiência, além de você negar, a testemunha-chave, quando o juiz perguntou, é ele que você viu atirando? A testemunha falou, não, doutor, não é ele, eu não tenho certeza que é ele. Entendeu? Está muito diferente que ele. Então não tem indício suficiente. Ainda que tenha uma mera suspeita, mas não é suficiente. A ausência da prova da materialidade, ou a ausência de indício suficiente de autoria, impronuncia o sujeito. Existência da prova da materialidade, existência de indício suficiente de autoria, pronuncia o sujeito. E a ausência deles, impronuncia. Tá certo? Coisa julgada formal. Cuidado com isso. A impronúncia não manda o sujeito para o júri. Não manda. Mas esse sujeito, o réu, ele fica na corda bamba. Sabe por quê? Porque se aparecer uma prova nova da culpa dele, ele roda. Ele vai ser processado. Sim? Ah, mas não pode reformar o processo para piorar? Não funciona na impronúncia. Tá certo? Coisa julgada formal quer dizer o seguinte, ó, enquanto não prescrever o crime, se aparecer uma prova nova, pode ter nova acusação, ressuscita aquele processo. Isso mesmo, porque não faz coisa julgada material. Coisa julgada material é uma absolvição, que aí não tem jeito. O sujeito foi absolvido. Depois apareceu uma prova que ele realmente é culpado. Já era, não pode voltar ao processo. Mas na impronúncia não é assim. A impronúncia não teve absolvição. A absolvição faz coisa julgada material. A impronúncia não faz coisa julgada material, só formal. Aquele processo não poderá ser reaberto se não aparecer uma prova nova. É assim que é a coisa julgada formal. Então, a impronúncia faz coisa julgada formal ou material? Coisa julgada formal. Pode surgir, pode ressuscitar, pode desarquivar o processo depois de impronunciado, depois de transitado em julgado, se aparecer uma prova nova. Tá certo? Recurso cabível contra a decisão de impronúncia. Apelação, artigo 416 do CPP. Nós até estudamos quando falamos do recurso de apelação. Qual o recurso cabível contra a decisão de impronúncia? Apelação. Cuidado, na prova vai confundir você. O recurso cabível contra a decisão de impronúncia é um recurso em sentido estrito, coloca falso. Não é recurso em sentido estrito, não é embargos infringentes, não é recurso extraordinário, não é recurso especial. É recurso de apelação, tá? Olha os artigos. Ou o artigo, né? Não se convencendo da materialidade do fato, ou da existência de indícios suficientes de autoria, ou de participação, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado. Então é o contrário da pronúncia. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, enquanto não ocorrer a prescrição, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa, se houver nova prova, se houver prova nova. Isto é coisa julgada formal. Ô réu, você não fica muito alegre não, viu? Porque se aparecer uma testemunha aí falando que é você mesmo, pode ressuscitar o processo. Então fica quietinho até prescrever, porque senão você vai ver, você não foi absolvido, você foi impronunciado. E quem é impronunciado, eu sempre falo, fica em cima do muro, até
que transite até que extinga a punibilidade, que é a prescrição. Absolvição sumária, outra decisão possível no tribunal do júri. Porque olha só, pessoal, processo corre, no final da primeira fase, o sujeito pode ser pronunciado, pode ter uma pronúncia. Pronúncia é, manda o sujeito para o tribunal do júri. Agora o juiz pode dar uma impronúncia. Impronúncia, isto é, não manda para o tribunal do júri. Encerra o processo sem que o sujeito seja encaminhado para o tribunal do júri, porque não há indício suficiente de autoria ou não há prova da materialidade. Agora, uma terceira decisão é a absolvição. O sujeito ele é absolvido logo, chamado absolvição sumária. Absolvição sumária no tribunal do júri. Aqui é muito melhor do que a impronúncia, porque na absolvição sumária o cara fica livre, ele não vai para júri e o juiz já mata o processo definitivamente aqui. Entendeu? Isto é chamado de absolvição sumária. A absolvição sumária, na verdade, ocorre com o julgamento do mérito do caso. Não ofende a soberania dos veredictos? Não. Não ofende a competência dos jurados, melhor dizendo? Não. Por quê? Não é qualquer hipótese que vai dar absolvição sumária, só nos casos previstos em lei. Entendeu? Somente nos casos estritamente, devidamente comprovados. Eu vou te dar um exemplo. O sujeito matou em legítima defesa. Não vai mandar ele para júri. Se tem prova já que ele matou em legítima defesa, absolve logo o juiz singular. Né? Quais são os casos da absolvição sumária? Que é isso que vai cobrar de você. Prova da inexistência do fato. Aquele exemplo que eu estava dando, do sujeito que vinha sendo investigado porque tinha matado determinada pessoa, e depois apareceu a vítima, ele é caso de absolvição sumária, não de impronúncia, porque, prova da inexistência do fato. Se tem um processo que supostamente, imagina a Elisa Samúdio, do Bruno, imagina que o Bruno, agora já acabou, porque o Bruno já foi condenado, se ela aparecer, vamos imaginar, será uma revisão criminal. Mas o Bruno teve um momento que ele foi pronunciado. Se a Elisa aparecesse bem aqui, o Bruno seria absolvido sumariamente, porque já estaria provado que ela não estava morta, ou seja, inexistência do fato. Se provar a inexistência do fato, provar a ausência da materialidade, não é porque ficou em dúvida da existência, porque a dúvida sobre a existência do fato dá impronúncia. Aqui está a certeza que o fato não existiu, tanto que a vítima apareceu. Isto dá absolvição sumária. Tá? Outra hipótese. Não ser o autor partícipe do fato. Está provado que tudo bem, teve materialidade? Alguém morreu? Sim, mas está provado que não é ele. Não é o Marciano quem fez isso. Está aqui, todas as testemunhas ouvidas disseram, não é ele. Quem atirou foi um cara careca, um cara feio, um cara... Não, o Marciano não é careca, não é feio. Entendeu? Então está provado que eu não sou o autor do fato. Nesse caso da absolvição sumária. Se ficar em dúvida sobre o autor do fato, vai dar impronúncia. Está provado que ele não é o autor do fato. Aí, e se a dúvida for suficiente no sentido de estar mais para ser do que não ser, é pronúncia, porque é indício suficiente. A absolvição sumária está provado. Todas as testemunhas disseram, não é ele, então tem que absolver. Fato atípico, quando o fato evidentemente não constitui crime. Por exemplo, eu estou sendo processado, diz que por ter matado alguém. Vem uma perícia e fala, não, a pessoa morreu de morte natural. Ué, então para aí. Então o fato é atípico, por morte natural não é típico. Por quê que não é isso? Ora, se o fato é atípico, ou seja, não constitui crime, como é que vai condenar o sujeito? A absolvição sumária, tá? E, finalmente, quando tiver excludente de licitude ou de culpabilidade. Lembra da excludente de licitude? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal,
regular do direito, entendeu? Ora, alguém matou em legítima defesa ou por estado de necessidade, ele será absolvido logo aqui no final da primeira fase. Não precisa submeter ele a todo o trabalho, a todo o desgaste do júri. Se já está na cara que foi excludente de licitude. Ou excludente de culpabilidade, aquela embriaguez involuntária, completa, né? Ou então, obediência hierárquica, ou então, no caso de inexigibilidade de conduta diversa, são os casos que excluem a culpabilidade, né? Erro de proibição, caso que exclui a culpabilidade, também da absolvição sumária. O único detalhe, o deficiente mental também é uma excludente de culpabilidade. O deficiente mental não pode ser condenado. O deficiente mental, se for comprovado, ele tem que ser absolvido. Agora, cuidado com o deficiente mental. Olha aqui, ó. Inimputável. Se o inimputável, né, for deficiente mental, ou seja, ele é inimputável porque é deficiente mental, a lei fala que, ó, o juiz não poderá absolver sumariamente. Então, essa excludente de culpabilidade, né, não são todas, porque se for no caso de deficiente mental, tem um detalhe aqui, ó. Meu cliente está sendo acusado de ter matado um cara, tá certo? Eu alego que ele é deficiente mental. Vai para a perícia comprova, ele é deficiente mental. Só que além desta minha alegação, eu disse também, e consegui comprovar, estou querendo comprovar, que o meu cliente, ele sofreu uma agressão injusta. Entendeu? Ele, além de deficiente mental, a vítima atentou contra a vida dele e ele foi obrigado a pegar um pedaço de madeira e matou o cara. Mas então, para aí, se legítima defesa beneficia até quem não é deficiente, imagina quem é deficiente. Pô. Ora, o deficiente também não pode matar em legítima defesa? Pode. Ora, se não, estaria tratando de forma desigual, concorda ou não? Porque dizer que você que não é deficiente, você mata um porque ele te agrediu, você está em legítima defesa. Eu sou deficiente, mato um porque me agrediu, eu não posso alegar legítima defesa? Para aí. Então a minha defesa falou assim, não, para aí. Realmente, o Marciano matou. Mas ele matou em legítima defesa. E além disso, ainda que não fosse legítima defesa, ele é deficiente mental. Olha aqui. Então, nesse caso, a lei fala o seguinte, que se no decorrer do processo for alegado duas teses, uma de excludente de licitude e uma deficiente mental, não poderá o juiz absolver. Não poderá. Por quê? Porque se o juiz, por exemplo, não acreditar na legítima defesa, mas acreditar no laudo, porque eu sou deficiente mental, e o juiz me absolver, ele tem que impor a mim uma medida de segurança. E para impor medida de segurança, ele está usurpando, ele está ofendendo a competência do tribunal do júri. Entendeu? Além disso, ele está retirando um direito meu de levar para os senhores jurados a alegação de que eu matei em legítima defesa. Então, quando existirem duas teses, tá? E sendo uma delas inimputabilidade, o juiz singular não poderá absolver sumariamente. Tá certo? Não poderá absolver sumariamente, manda para o tribunal do júri. Agora, se a única tese era a deficiência mental, aí ele pode, porque não tem mais o que o meu advogado levar para os jurados. Se a única tese é a deficiência mental, então pode. Então ficou como? Se cair para você assim, ó, como é que fica o deficiente mental e a absolvição sumária? Você vai assim, ó, se for única tese de defesa, o juiz singular pode absolver sumariamente e impor já a medida de segurança. Marciano, vai fazer tratamento. Se for mais de uma tese de defesa, o juiz singular não pode, porque essa outra tese ainda é direito do réu levar aos senhores jurados. Porque pode ser que o senhor jurado acate a tese de legítima defesa e o deficiente mental sequer sofrerá medida de segurança, que é, de certa forma, uma sanção penal.
penal, porque vai impor a ele ficar internado em hospital, né, de doido, como diz o outro, ou vai ficar internado, ter que fazer tratamento ambulatorial, ao fato que se ele for absolvido, nada disso ele precisa, tá certo? Recurso cabível contra a decisão de absolvição sumária. Apelação 416 do CPP. Cuidado, hein? Recurso cabível, apelação. Eu aposto com você que se for cair recurso envolvendo o júri, eles vão perguntar qual que é o recurso cabível contra pronúncia? Reze, pronúncia. Qual que é o recurso cabível contra impronúncia? Apelação. Qual que é o recurso cabível contra absolvição sumária? Apelação. Qual que é o recurso cabível contra desclassificação? Reze. Tá? Aditamento à denúncia. É possível que no decorrer do processo haja necessidade de aditar a denúncia, né, para incluir inclusive outros réus. Por exemplo, eu e você estamos respondendo por eu e você fomos autores de um crime doloso contra a vida. Só que você saiu fora, só entrou eu. Lá no dia do julgamento, lá no dia da audiência, eu resolvi tocar o seu nome no meio. O processo vai voltar para incluir você, para fazer um aditamento. Emendácio libelli. Emendácio libelli, que está lá no artigo 383 do CPP, é a possibilidade para você, juiz, mudar a tipificação, mudar o artigo do crime. Entendeu? Por exemplo, pessoal, imagine que determinada pessoa foi denunciado por homicídio. Melhor, foi denunciado por infanticídio. Lá o Ministério Público descreveu certinho os fatos como se fosse homicídio. Mas na hora de classificar o crime, colocou que é infanticídio, por exemplo. O juiz pode fazer a correção e falar, não é infanticídio, e sim homicídio. Emendácio libelli é corrigir o artigo erroneamente apontado pelo Ministério Público. Intimação. A intimação da sentença de pronúncia, na verdade. A intimação da sentença de pronúncia. Né? Apesar de estar aqui na absolvição sumária, mas essa intimação é da sentença de pronúncia, por exemplo. Aí depende. Como é que intima o pessoal? Bom, o advogado contratado, o assistente e o querelante são intimados pela imprensa. Só intimado pelo Diário Oficial. O Ministério Público, Defensoria Pública, tá? O próprio réu e o advogado nomeado pelo juiz, por exemplo, o cara é pobre, não tem Defensoria Pública na sua comarca, mas nomeou um advogado, serão intimados pelo oficial de justiça. Então, tem que tomar cuidado, hein? A intimação, você que vai ser servidor do Poder Judiciário, pode questionar você, como é que é a intimação de uma decisão de pronúncia? Você vai dizer, depende. Para o advogado contratado, para o assistente e para o querelante, é pela imprensa. A intimação do Ministério Público, do advogado público, seja ele indicado pelo juiz ou defensor público, e o próprio réu é pelo oficial de justiça. Se o réu não for encontrado, aí intima ele por edital. Tá? Olha só o artigo 415 que fala da absolvição sumária. Tá? O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando? Este desde logo quer dizer o que exatamente a palavra sumária. Sim, porque em vez de esperar lá o júri para ele ser absolvido, já absolve aqui, ó, desde logo, quer dizer, sumariamente. Não é isso? Sumariamente é aquilo que antecede, não é isso? Por isso que fala sumário, né? Aquilo que antecede. Absolvição sumária. O sujeito, já no final do procedimento, na primeira fase, ele é, absolvido. Não é a mesma coisa da impronúncia, que a impronúncia só não manda para júri, mas também não reconhece a inocência dele. A absolvição sumária reconhece a inocência. Quando? Provada a inexistência do fato. O fato não existiu. Uai, vítima, você apareceu, você estava vivo? Sim, então não teve fato morte. Provado não ser ele o autor do fato. Olha só, tem que estar provado. Porque se tiver dúvida, ou se a dúvida
Se há indício de que foi, vai para o júri, basta ser suficiente. Se há dúvida, ainda que seja leve, pode não dar absolvição sumária, vai dar a impronúncia. O fato não constitui infração penal, fato atípico. Demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão do crime, ou seja, excludente de culpabilidade ou excludente de ilicitude. Olha o parágrafo único que fala lá da questão do deficiente mental. Não se aplica o disposto no inciso 4 do caput deste artigo, né, ao caso de inimputabilidade previsto no caput do artigo 26 do decreto-lei tal. Isso aqui é o deficiente mental. Salvo quando esta for a única tese defensiva. Você está defendendo o marciano. Você alega que ele é deficiente mental. Você só alega isso. Então é a única tese sua. Neste caso, se ficar comprovada a minha deficiência mental, eu posso ser absolvido sumariamente? Posso. Agora, se você alegar, além da minha deficiência mental, que eu matei em legítima defesa, não pode ser absolvido sumariamente, tá certo? Porque senão o juiz teria que aplicar a medida de segurança e aí não pode, não é possível, somente lá no júri. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, caberá apelação, tá? Se houver indícios de autoria ou de participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, determinará o retorno dos autos ao Ministério Público por 15 dias, aplicável, no que couber, o artigo 80 deste Código. Ou seja, eu e você praticamos um crime doloso contra a vida. Você ficou fora do processo, só eu entrei. Lá eu resolvo abrir o bico. O juiz me pronuncia e manda o processo de volta para o Ministério Público denunciar você. E ele manda aplicar o artigo 80, que é, inclusive, separar o processo. Como eu já estou num estado avançado, já estou lá na fase da pronúncia, pode ser que o juiz, é faculdade, não é uma obrigação, separe o processo. Ou então eu espero você para nós dois irmos ao júri. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito à pena mais grave. Isso aqui é pegadinha, porque, imagina que o sujeito foi denunciado lá pelo 123 por infanticídio. Tá certo? O juiz, lá na fase da pronúncia, falou: isso aqui não é infanticídio nada, isto aqui é homicídio. Para aí, pessoal. A pena do infanticídio é muito menor do que do homicídio. Comprovou que, na verdade, a mulher não estava em estado puerperal nada. Por isso deu homicídio, que matou o próprio filho. O juiz, ele pode pronunciar o sujeito, não como infanticídio, mas sim como homicídio? Pode. Sim, mas o homicídio tem pena maior. Não tem que abrir vista para fazer a mutatio libere? Não, porque se já teve a descrição dos fatos, o réu se defende dos fatos. Os fatos foram descritos de forma correta, sim. Então o juiz poderá mudar de infanticídio para homicídio, mesmo que haja um crime que tenha a pena mais grave. Tá certo? Não é que o juiz vai impor uma pena mais grave, porque isso quem vai fazer são os senhores jurados. Mas o crime, o artigo que ele vai mudar, ele vai sair do 123 para o 121, é muito mais grave o 121. A intimação da decisão de pronúncia será feita, cuidado, hein? Pessoalmente, o que é a intimação pessoal? Por oficial de justiça, ao acusado, ao defensor nomeado é aquele que não recebe, aquele que o juiz nomeou, porque o sujeito é pobre, é o defensor público, ou é você que trabalha na sua comarca, de vez recebe uma cartinha do juiz falando que você tem que acompanhar um processo, você foi nomeado. E ao Ministério Público, então, acusado, defensor nomeado e Ministério Público, a intimação é pessoal, por oficial de justiça. Cuidado, hein? Só trocar aqui, ao defensor constituído. Se eu trocar esse nome aqui, constituído, o constituído é aquele contratado. O contratado será intimado pela imprensa, será intimado pelo diário oficial.
O nomeado é pelo oficial de justiça. O contratado, aquele que o réu está pagando, não vai oficial de justiça na casa dele, não. Vai sair no diário oficial a intimação do advogado de que o sujeito foi pronunciado, o seu cliente foi pronunciado, tá? Por que essa diferença, Marciano? Porque, olha só, pessoal, o cara já não está recebendo nada, ainda tem que ficar olhando o diário oficial. Se você foi convocado para defender um sujeito, você vai fazer de graça. Você ainda tem que ficar olhando o diário oficial. Ministério Público, né, ele defende a sociedade, ainda tem que ficar olhando o diário oficial. O réu, não é razoável exigir que o réu fique olhando o diário oficial. Por isso, o oficial de justiça vai até a casa dele, tá? Ao defensor constituído, aquele que o réu contratou, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, assistente de acusação, na forma do disposto no parágrafo 1º do artigo 370. Será intimado na forma do 370, ou seja, serão intimados pela imprensa, entendeu? Então, eu diria para você o seguinte, como que fica a intimação? Faz assim, pessoal, ó, a intimação vai ser assim, ó, vai ser pessoal é por oficial de justiça, ou vai ser pela imprensa. Será pessoal quando para o Ministério Público, para o acusado e para o defensor nomeado. Muito bem, nomeado. Será pela imprensa ao defensor constituído, né? Você está recebendo por isso, Marcelo, então fica olhando o diário oficial. Também será para o querelante, né? E também será para o assistente do MP, o assistente da acusação. Olha só, cuidado, caiu sobre a intimação no tribunal do júri, sobre a intimação da decisão de pronúncia, vai ser pessoal ou pela imprensa. Aí você analisa e mata a sua questão, tá ok? Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado. Então, você já sabe, né? O acusado ele vai ser intimado por oficial de justiça. Uma oficial de justiça foi na casa dele, não encontrou, aí pode intimar por edital. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do tribunal do júri. O que é isso, pessoal? Ó, processo caminhou, sujeito foi pronunciado, ele tem o direito, inclusive, de entrar com recurso em sentido estrito. Vamos imaginar que ele não entrou com recurso, ou entrou e perdeu. Vai chegar um momento que a pronúncia estará preclusa, não cabe mais recurso. Este processo aqui, ó, que mais ou menos tem aí suas 400, 500 páginas, vai ser mandado lá para o juiz, para outro juiz, para o tribunal do júri. Ele sai, por exemplo, da primeira vara e vai para o 5º tribunal do júri, vai para o tribunal do júri. É isso que quer dizer, ó, preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do tribunal do júri. Você lembra que o tribunal do júri é formado por 26 pessoas, sendo 25 jurados e um juiz presidente? Esse juiz presidente, quando recebeu o processo, ele já recebe para fazer o julgamento. Ele já recebe o processo de lá do outro juiz, já teve uma primeira fase lá atrás, entendeu? A fase do judício acusaciones, né? Já foi lá atrás, tá? Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público. Sim, precluiu. Ainda que precluiu, pode ter alteração da pronúncia? Pode, você quer ver? Imagina o seguinte, o sujeito foi pronunciado por tentativa de homicídio, transitou em julgado, logo depois do trânsito em julgado, a vítima morreu em razão daquele fato. Ora, o que era tentativa virou homicídio consumado. Vai, manda para o Ministério Público acrescentar, fazer uma retificação. E pode ter, inclusive, nova audiência, pode ter tudo, tá? Desclassificação. Antes de falar da desclassificação, eu falo para você o seguinte, algo me diz que vai cair alguma coisa de recurso. Aliás, eu vou falar depois.
que aí fica até melhor, que eu já falo da desclassificação. O que é uma desclassificação? Senhores, eu já sei o que é pronúncia. É a decisão que manda o sujeito para o júri. Basta que tenha a prova da materialidade e, muito bem, indício suficiente de autoria. Já sei o que é impronúncia. É a decisão que não manda o sujeito para o júri. Quando o juiz não encontrar a prova da materialidade, ou quando não existir indício suficiente de autoria. E o sujeito fica no stand-by, vamos dizer o seguinte, ele não está condenado, mas também não está absolvido. Se aparecer uma prova nova, ele roda. Ele roda porque ele pode ir para o júri, pode ter um novo processo, porque não faz coisa julgada formal, material, só formal. E temos a absolvição sumária, que é a melhor de todas, porque aí já põe fim ao processo, absolvendo o sujeito. Se restar provado que o fato é atípico, se restar provado que o fato não existiu, se restar provado uma excludente de licitude ou de culpabilidade, se restar provado que ele não é o autor do fato, ou partícipe, a absolvição sumária põe fim ao processo, aí sim o sujeito é considerado inocente. Se o Ministério Público ficar descontente ou o assistente da acusação ficar descontente, cabe a ele apelar, entrar com recurso de apelação. Agora nós temos uma quarta decisão, em que, olha que interessante, ó, olha que interessante. Sujeito foi acusado por homicídio. O processo seguiu, e quando chegou lá na fase final, ele, réu, inclusive foi lá e confessou para o juiz, não, doutor, eu fui mesmo o autor desse fato, não posso negar, eu fui o autor desse fato. Agora, jamais pensei em matar esse cara. Na verdade, eu queria dar uma surra nesse cara. A minha vontade era lesionar esse cara. Só que em razão da lesão ele acabou morrendo. Mas eu não tinha o dolo de matar. As testemunhas todas falaram, não, realmente. E as circunstâncias demonstraram que ele não tinha o dolo e o juiz caiu na dele. Opa, para aí. Ó. O tribunal do júri, ele só julga os crimes dolosos contra a vida. Se o juiz reconhecer que realmente morreu em razão de uma surra, mas a vontade era só lesionar, então houve uma lesão corporal seguida de morte. E lesão corporal seguida de morte não é do tribunal do júri. Não é crime doloso contra a vida. É uma lesão corporal seguida de morte. Está no outro capítulo. Tá certo? Olha que interessante. Nesse caso, o sujeito, ele não é pronunciado, porque o crime não é doloso contra a vida, não é impronunciado, porque até ele mesmo confessou, então há indício suficiente, né? Ele não tem como ser absolvido sumariamente, não tem outra alternativa, senão o juiz pegar esse processo e mandar para outro juiz. Quando ele faz isso, ele está desclassificando. Isto é a desclassificação. A desclassificação, então, é quando o juiz da primeira fase do tribunal do júri reconhece que há um crime, mas que não é, que não seja, que não constitui crime doloso contra a vida. E manda para outro juiz julgar. Manda para o juiz competente, se ele não for competente para isso, tá certo? Isso que é a desclassificação. Vou te dar outro exemplo. O sujeito foi acusado por homicídio. Entendeu? E lá ele consegue comprovar que, na verdade, ele estava limpando a arma. Ele estava limpando a arma e a arma disparou no colega dele. Entendeu? Então ele não teve dolo. Ele pode até não ter respeitado os deveres de cuidado. Então ele não fez homicídio doloso. Ele fez um homicídio culposo. E nesta fase o juiz reconhece isso, todas as provas nesse sentido, testemunha, tudo. O juiz fala, realmente, teve um homicídio, mas não foi doloso, foi culposo. Então o juiz tem que mandar, não pode ir para o júri, porque o júri não julga homicídio culposo. É só homicídio doloso, crime doloso contra a vida. O juiz desclassifica, manda para outro juiz. Desclassificar é mudar o crime de homicídio doloso para outro crime. Essa é uma decisão também que ocorre no tribunal do júri, chamado de decisão de desclassificação, previsto no artigo 419 do CPP. Tá certo? Olha aqui, ó. Quando o juiz se convencer em discordância com a acusação, porque a acusação foi de homicídio,
foi de crime doloso contra a vida, em discordância da acusação da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do artigo 74 deste Código, e esse aqui fala exatamente do crime doloso contra a vida, e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz, que ou seja, ô juiz, você não é competente para julgar esse caso, né? Não, manda para o outro. Isto é desclassificar, tá? Remetido os autos do processo ao outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso. Imagina que o sujeito está preso, desclassificou, já solta? Não, manda para o juiz competente, e o juiz competente que vai decidir sobre a prisão. Contra esta decisão, cabe recurso em sentido estrito. Contra esta decisão, cabe recurso em sentido estrito. Então, aí eu fecho para você. Na primeira fase, é possível as seguintes decisões: pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Senhores, você não pode esquecer disso aqui, Na primeira fase do tribunal do júri, pronúncia você já sabe o que é, manda para júri. A pronúncia, qual que é recurso cabível? Reze. Recurso em sentido estrito. O meu cliente foi pronunciado, eu quero recorrer, eu vou entrar com reze. A impronúncia, o Ministério Público quer recorrer, ele vai entrar com apelação. Recurso contra a decisão de impronúncia, apelação. Absolvição sumária, você já sabe o que é. Qual que é recurso cabível? Apelação. Meu cliente foi absolvido sumariamente, não vou recorrer, mas você do MP vai recorrer. Então você vai entrar com reze ou com apelação? Apelação. Foi desclassificado. O meu cliente, o juiz entendeu que ele não praticou um crime doloso contra a vida, mas sim culposo. Quem tiver descontente, você assistente ou Ministério Público, você vai recorrer. Qual que é o recurso seu? Recurso em sentido estrito. Aí vem a prova e fala assim, contra as decisões da primeira fase do tribunal do júri, caberá recurso em sentido estrito, vírgula, sempre. Nem sempre, porque cabe reze, cabe apelação, cabe reze. Dois caberão reze. Pronúncia e desclassificação. E a impronúncia e absolvição sumária, caberá apelação. Com isso, você mata qualquer questão referente a recurso no tribunal do júri na primeira fase. Porque da segunda fase nós já falamos lá no que tange quando falamos da apelação, tá certo? E matamos aqui, então, senhores e senhoras, essa parte, da aula referente a tribunal do júri. Falamos da decisão de pronúncia, de impronúncia e absolvição sumária e desclassificação, tá certo? Até a próxima, bons estudos e sempre pode contar comigo, ok? Clique lá.